Ora, muito boa tarde a todos. Permitam-me começar, obviamente, por agradecer a oportunidade de estar aqui. Um cumprimento muito especial a muitas das caras que hoje encontrei e que há muito tempo não via. E estar no mesmo painel que ilustres professores que tive na minha tenra idade de estudante é, de facto, para mim um enorme orgulho. E por isso agradecer também ao Luís, o operador de toda esta máquina, para podermos estar aqui hoje. Já percebi porque é que até hoje todas as minhas palestras na minha idade tinham sido de manhã. É mais difícil, de facto, quando é à tarde, depois de um almoço destes. Já agora, se puderem e tiverem os vossos telemóveis à mão, agradecia que rapidamente escrevessem menti.com e depois, com este pequeno código, escrevessem a primeira palavra que vos vem à cabeça quando pensam em exercício e saúde, sem poder ser nem exercício nem saúde. Está bem? Portanto, dessas duas palavras, se tiverem o telemóvel à mão, estejam à vontade e coloquem. Eu não sabia do que é que se ia falar muito bem hoje, não é? Portanto, um painel tão variado, tanta gente eloquente a debater estes temas, mas uma coisa foi certa. Marcou-me muito, e saio daqui muito orgulhoso por ter assistido a isso, foi a junção de 3 núcleos de estudantes de 3 instituições de referência a nível nacional e perceber que, nas vossas idades, estão preocupados em juntar-se e unir esforços. Quiçá aquela ordem que eu tanto discuto há tanto tempo e que não tenho capacidade para levar para a frente, possa daqui a futuros tempos ser uma realidade. Mas sem saber que isso ia ser ou não ia ser tema de debate, o que é certo é que eu já imaginava que nós íamos andar a discutir isto, que de facto parece coerente, parece que todos nós sabemos, até nos faz confusão como é que toda a gente sabe e ninguém age, pelo facto de o investimento no tratamento ser muito, mas mesmo muito superior em relação ao da prevenção. E depois eu vou dar alguns exemplos também quanto a isso. Mas já agora, e porque foram aqui tratados dos cães e dos gatos, dizer que o conteúdo atrativo dos Big Brothers famosos e afins também justifica muito esses 17 euros e, portanto, há aqui muitas coisas que, de facto, chegámos ao ponto de ter que discutir. Mas ter que discutir abertamente, francamente, e baixando as guardas e não querendo ser o defensor da causa, como se eu tivesse descoberto o melhor programa de treino do mundo para fazer alguém ficar saudável. Tomando esse propósito, e porque, de facto, foi-me pedido para falar dentro desta temática na relação próxima entre o exercício e saúde, eu vejo claramente uma carga mecânica, portanto, passando da brasa à minha sardinha e à biomecânica, é claramente um flagelo aquilo que temos assistido na sociedade. As nossas articulações não foram feitas para estar paradas. Ponto. Elas sofrem, toda a gente se lembra disso, das aulas de anatomia, a sua ausência de vasos sanguíneos, não permite que seja um tecido vivo, longo, duradouro, com as características mecânicas que tem, estando parado. Portanto, aquilo tem que ter movimento. Ora, esse movimento não se coaduna com aquilo que nós continuamos, como professores, a chamar a atenção que não deve ser feito. Eu, de facto, mais um motivo para hoje estar muito contente é que no dia 26 de maio do ano passado mudei radicalmente a minha vida. Passei a ser, como já me chamaram, um gestor. Eu acho que, ou quero ser muito mais do que isso, mas como diretor, de facto, de uma instituição de ensino superior, tenho tentado trazer à discussão aquilo que é a educação. E a educação como o verdadeiro sentido da palavra na formação de uma sociedade. E quando eu digo a alguns docentes da escola que tenho, portanto, neste momento são de 2.600 estudantes para 202 professores, eu muitas vezes tenho que lhes dizer que, pelo menos questionem-se se quando os vossos alunos estão no telemóvel em vez de estarem atentos à vossa aula, se de facto não é porque aquilo que está no telemóvel é mais interessante que aquilo que está a ser dado na vossa aula. E se assim for, reflitam sobre aquilo que andam a tentar promover como ferramenta de educação. E depois, claro, também deixar esta questão, que eu não sei muito bem quando é que chega a idade do idoso. Também tenho muitas dúvidas quando hoje falamos em 65 anos, das muitas pessoas que conheço com 65, 70, 75, se isso era o idoso que se falava quando eu tirei a minha licenciatura e quando se dizia que muitas das doenças que se fala hoje em dia eram doenças dos idosos. As coisas estão a mudar, a sociedade está a transformar e, de facto, é preciso dar uma nova olhada para aquilo que é o paradigma da longevidade e, como já foi dito, essa qualidade de vida ao longo dos anos. O nosso Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, que creio que toda a gente conhece, emanado pela Direção-Geral de Saúde, faz uma série de alusões, que fez aquela campanha de publicidade, o Siga ou Subiu, que passou na televisão e nos cinemas e na rádio, e depois apresenta várias estratégias para poderem ser colocadas em prática. Não tenha a mais pequena dúvida que isto devia de estar em todas as entradas de todas as igrejas onde vamos ver coffee break, em todos os teatros, em todo o lado, devia de estar uma incidência compulsiva, e é por aí que nós temos que ir da mudança de comportamento. Nós não podemos continuar a perguntar à dona da fruta se você sabe que o exercício faz bem. Sei, meu filho. Então faz exercício. Não tenho tempo. Isto é a resposta constante ao longo dos anos. E nós temos que mudar esta atitude.
Por isso mesmo, eu levo uma coisa no meu currículo que, pronto, já ninguém me atira, não é? Portanto, esta parte posso ser vaidoso, porque ninguém me tira. A primeira consulta num centro de saúde em Portugal foi no dia 16 de abril de 2019. Foi a primeira vez que no Sistema Nacional de Saúde, nos cuidados de saúde primários, se deu uma consulta de prescrição de atividade física. Para mim foi um momento que, vos digo, não houve nenhum livro que me tivesse preparado para aquilo, não houve nenhum estudo, nenhum artigo, nada. A verdade é que foi despejar-me de tudo aquilo que era as minhas convicções, aquilo que eram os meus princípios, e sabendo a base do fundamento que está no exercício, e por isso é que nós temos que ser muito mais letrados, a nossa profissão tem que ser muito mais bem considerada perante a sociedade. Nós não somos animadores de nada nem de ninguém, nós somos conhecedores de uma ciência muito exata e muito assertiva em relação àquilo que é o exercício físico, e por isso mesmo, sabendo disso, então sim podemos fazer um bom trabalho. Permitam-me focar bem este senhor. Este senhor não me pede anonimato, portanto estou à vontade para falar do Sr. João e para vos dizer que o Sr. João, para mim, é um caso de tremendo sucesso. E é um caso de tremendo sucesso porque é um diabético, tipo 2, fumador, enchidos e má alimentação e de exercício de atividade física, esqueçam, não há nada. E no dia, agora não foi no dia 16 de abril, mas por aí foi dos primeiros a ser acompanhado, houve toda uma estratégia de muita conversa, muita convicção. Quer dizer, darem-me 15 minutos para uma consulta como dão um médico é completamente impossível. Completamente impossível mudar comportamentos. Se eu chegasse lá e a abordagem fosse faça isto, vá para casa até para a semana, esqueçam. Tinha que haver disposição para ouvir, para refletir, para pensar quais são de facto as barreiras. É essa falta de motivação? Então temos de trabalhar em conjunto com a pessoa o que é que lhe dá motivação. E nós não podemos, os do desporto, andar à luta, porque eu digo, o Zumba é o melhor do mundo. É o melhor do mundo para determinada pessoa, não é para esta, não é para aquela. E, portanto, termos consciência de como chegar a um fim objetivo, palpável, que podemos apresentar à nossa pessoa, isso sim tem muito mais rigor. E o Sr. João, como eu disse, foi acompanhado, demorou muito tempo até ele perceber que, de facto, podia mudar o seu estilo de vida, mudou o seu estilo de vida, e depois de ter perdido 8 quilos, depois de ter ligado a agradecer-me por ter baixado do 100 quando acordou de manhã, por ter deixado de fumar por iniciativa própria, porque eu não o proibi, por ter mudado a sua alimentação, passado uns tempos, tem um infarto agudo do miocárdio. E então, de repente, já era toda... fazer exercício faz mal. Então, quer dizer, um tipo está bem, de repente começa a fazer exercício, infarto. Não foi isso que aconteceu e felizmente foi o cardiologista que fez o acompanhamento que lhe disse mesmo, Sr. João, eu conheço o seu histórico há muitos anos e eu não sei como é que teria sido se você não tivesse mudado o seu estilo de vida. Esta é que é a realidade, isto é que os nossos artigos não nos dizem, porque eu não posso fazer um artigo com um caso de estudo, com isto, não consigo publicar isto em lado nenhum, porque foi uma situação muito real, muito próxima, mas que este homem claramente, devido à sua mudança de estilo de vida, passado 15 dias estava comigo outra vez, estávamos a caminhar e hoje está com muito mais qualidade de vida. Mas quando nós de facto medimos, nós vemos o Eurobarómetro, eu acredito pouco em sondagens, vá-se lá perceber porquê, mas quando nós medimos aquilo que de facto acontece, nós vemos estes gráficos. E os gráficos que nos apontam para 150 minutos de atividade física moderada deviam ter muito mais manchas vermelhas. Porque quando a mancha está amarela é porque a coxa está na horizontal, parada. Portanto, a pessoa ou está deitada ou está sentada. Quando está verde é porque a coxa está na vertical, mas parada também. E, portanto, o movimento é onde está a vermelha. E, como vocês concordam, com muita facilidade, está muito aquém dos 150 minutos de atividade física por semana. Está ali uma semana monitorizada na coxa de um cidadão português que eu acompanhei. Os acelerómetros são coisinhas simples de aplicar na coxa, para podermos ter, de facto, mais dados. E já agora, se quisermos meter uma pandemia ao barulho, depois da pandemia, isto tornou-se ainda pior. E, portanto, as pessoas que já não queriam fazer nada querem fazer. Isto é a monitorização 24 horas por dia, durante 7 dias de semana, de uma cidadã com 70 anos que não faz nada. Para além disso, o desporto tem, claramente, outras áreas onde temos que começar a criar mais equipas interdisciplinares. Nós precisamos ter mais gente do conhecimento a discutir estas causas. Eu não percebo nada de sono, admito, adoro dormir, durmo pouco, cada vez menos, mas eu preciso de saber muito mais sobre o sono. Aquelas mexidas azuis é o reflexo de como é que a pessoa dorme. E esta senhora que aqui está, a Conceição Pacheco, na entrevista que deu para a revista Visão, foi uma das pessoas que, apenas graças ao exercício, conseguiu deixar a medicação para a depressão. Portanto, eu não tenho valores, não tenho médias, não tenho custos. O que eu tenho são casos reais de pessoas que mudam a sua vida graças à existência do exercício físico.
Com isto dizer-vos também que muitas vezes quando nós falamos de exercício físico colocamos tudo ao molho. E alguém hoje já disse que a atividade física não chega. Bem, eu acredito que é o primeiro passo. Acredito mesmo que esse é um passo fundamental à sociedade, nas idades, independentemente de quais sejam, porque é um salto a dar, até para depois estes jovens estudantes que aqui estão, que ainda estão no seu início de formação académica, poderem claramente saber muito mais do que aquilo que eu sei. Tem que ser assim o princípio. Vocês têm que descobrir muito mais coisas do que aquilo que nós hoje sabemos e, portanto, sabemos muito mais das verdadeiras incidências que o exercício físico customizado pode trazer. Porque este estudo já dá muitos anos atrás, que analisou 8.900 homens, 8.800 homens, mais coisa, menos coisa, durante 19 anos, percebeu força muscular, menos mortes. Está estudado. E não é força muscular com garrafas de água meio cheias, meio vazias, a fazer flexões de braços. É força, é treino de ginásio, medido através de leg press, de supino. E com isto nós temos evidências claras que o músculo, o tecido muscular, é claramente algo a ter em consideração naquilo que é a adequação. Continuamos a ter muitos jornais a achar que precisamos de continuar a mostrar, através de evidência, mais do que clara, que aquela maçã cai. E nós vamos continuar a debater isto enquanto não percebermos que a ciência está a ser feita para que um estudante de doutoramento, em vez de ter um artigo de referência, tenha 10 artigos, porque parece que quanto mais quantidade, melhor. E também por isso, deixem-me dizer-vos uma coisa, eu falo com gente de lares, porque nesta atuação que tenho tido nos últimos tempos tenho-me ligado muito à parte social, e onde de repente eu vi alguém a fazer o teste de Ricklian-Jones com 2,44 m. E eu perguntei, porquê 2,44 m? Porque foi o que Ricklian-Jones... eles trabalham em jardas. Mas se fosse 2,5 m não dava a mesma coisa? Porque o que nós queremos é comparar o hoje com daqui a 2 meses. Ou vocês querem mesmo comparar os vossos resultados com os americanos que vivem lá do outro lado e que mandam as políticas para cá e que com eles não funcionam? Nós queremos é comparar com os nossos próprios resultados. E, portanto, seja 6 minutos a andar em marcha, ou seja 512 metros à beira do Rio Lis, em Leiria, onde eu sei que estão 512 metros, em que eu repito a mesma distância, se a pessoa demorar menos tempo, eu sei que alguma coisa melhorou. Pode ser parte mecânica ao nível da técnica ou pode ser parte fisiológica a nível do aporte energético para fazer o exercício. E, portanto, dizer-vos que, como aficionado que sou do treino de força e das novas tecnologias, cada vez mais eu acho que nós temos que discutir mais estas temáticas e a fundo. E discuti-las a fundo não é como eu aprendi na minha altura, que a sarcopenia tinha a ver com a perca de massa muscular, mas também tem a ver com a perca da qualidade dessa massa muscular, nomeadamente através da fat infiltration. Cada vez mais esta é uma realidade e, portanto, a funcionalidade do próprio tecido tem que começar a ser muito mais bem discutido. Nenhum de nós quer isto, como é lógico. Só agora é que começamos a estudar os mecanismos que, a meu ver, vão defender uma coisa que nós muitas vezes vamos descobrindo por aquilo que fazemos no terreno, que é a minha vontade cada vez maior de trazer funcionalidade ao movimento em detrimento do número de repetições, porque, de facto, os fatores são muito, muito multifatoriais. Portanto, só dizer-vos este pequeno comentário. 13 minutos, faltam 2, portanto, está no ritmo certo. Estou a tentar controlar ao máximo. Dizer-vos isto. Neste gráfico eu tenho apresentado homens de maior idade que fizeram... os que estão lá em cima, num dos símbolos, que é o símbolo... Agora não interessa, mas as bolinhas, fizeram repetições até à falha. Portanto, vamos imaginar agachamento, consegues fazer 22, então 22 é até à falha, esse o volume de treino. Nos quadrados, fizeram metade daquilo que seriam os 22. Portanto, no meu caso, o meu máximo são 25, então eu vou treinar com 13, ok? Metade do número de repetições. E os outros... Em vez de, se o máximo dele for 24, em vez de fazer as 24, ou em vez de fazer 12, faz 12, descansa e faz novamente 12. Como qualquer estudante de licenciatura, de mestrado, de doutoramento destas áreas, nós diríamos que os resultados iam ser melhores para todos. Vamos acreditar que foi um bom processo, um bom programa de treino, vamos acreditar que foi controlado, etc. E, portanto, melhores resultados, mas vamos acreditar que quem treinou mais teve melhor resultado. Meus caros, isto é um bocado como o Benuron. Eu, quando tenho dor de cabeça, não tomo 10 Benurons para ficar melhor mais rápido. Está aqui um doutor que sabe que existe uma relação ótima entre dose e efeito e os resultados foram similarmente iguais entre todos os grupos, quer para as manifestações de força, quer para as funcionalidades. Eu costumo dizer isto quando quero pregar a importância do exercício, é a mesma coisa que eu tomar banho durante 1 hora e depois não precisar tomar banho durante a semana toda, porque já tomei numa hora. Ninguém quer esse tipo de comportamento, certamente. E, portanto, cada vez mais nós teremos a possibilidade de discutir treino mais orientado para a potência muscular do que propriamente para a resistência muscular. E como uma das grandes causas que eu me tenho debatido, que eu me tenho discutido, é precisamente a questão da osteoartrose, e para dizer que basta olhar para ali
que nós cada vez mais podíamos falar de a osteoartrose, isso é pós-idoso, eu não me vou preocupar com isso. Não, ela surge cada vez mais tenra idade e nós estamos a falar de doenças muito, muito limitativas. Agora, permitam-me dizer-vos isto. Eu tive a enorme oportunidade, como já viram, sou um sortudo na vida, tenho muito orgulho daquilo que fui conseguindo na vida, por muita sorte, é verdade, tive a possibilidade de integrar um projeto milionário para tratamento da doença da cartilagem. 13 milhões de euros para nós fazermos isto que está a ser apresentado no vídeo. E fizemos. Impressoras 3D que conseguem imprimir osso, cartilagem, está-me a ligar o vereador, osso, cartilagem e tecido vivo e que a partir daí conseguem ser implementados no joelho e que neste momento está em fase pré-clínica em humanos. Portanto, este projeto era para ser utilizado até cavalos, neste momento está a ser em humanos. Eu volto a dizer, 13 milhões de euros e nós conseguimos muito bem mimetizar o resultado que está ali da cartilagem nativa. Digam-me se conhecem algum estudo que tenha 13 milhões de euros para perceber se o exercício A, B ou C é melhor. Aliás, eu creio que a organização não sabia, porque era impossível saber, mas eu e o Raul estamos precisamente a montar um programa de treino, um projeto de investigação, para 250 mil euros. E já achamos que é uma coisa fora de série, que vai sair fora da caixa, que vai de facto trazer evidências muito claras e muito importantes. E, portanto, terminava dizendo-vos que claramente, quando eu olho para a fotografia desta senhora e para a primeira consulta que eu me lembro tão bem com ela, que depressiva, volto a dizer, portanto, ela entrou no programa porque era depressiva, dizer claramente, os livros são importantes, os livros são fundamentais, o conhecimento que passa de gerações em gerações é determinante para nós sabermos mais. Mas depois é preciso refletir muito, é preciso arte, é preciso intuição, é preciso saber errar e aprender a errar e melhorar com o erro. Só assim podemos ter sucesso e não continuarem a surgir estes casos, que eu volto a dizer, 53% de massa gorda. 33 anos de sexo feminino, 53% de massa gorda. Portanto, enquanto o colégio americano andar a dizer que estas são as iniciais que nós temos em consideração e esquecer o E, que é de enjoyment, que é desfrutar, que é ter prazer naquilo que faz, dificilmente nós conseguiremos ter melhores resultados. Não se esqueçam de ser um exemplo. Obrigado.